O ciclo da fonte de vida. Essencial para a manutenção do planeta, mas ameaçada pela poluição, consumo sem consciência e efeitos climáticos extremos. Como podemos garantir que a água que temos hoje estará disponível amanhã? É hora de agir para garantir um futuro mais sustentável. Você já parou para pensar para onde vai a água que sai das nossas torneiras e o quanto dela é desperdiçada todos os dias? Hoje, a gente te convida a falar sobre um assunto urgente e que impacta a vida de todos nós e também o futuro do planeta. A partir de agora, vamos falar sobre os impactos aos recursos hídricos, mostrar soluções simples e tecnológicas que ajudam a economizar e histórias de quem faz a diferença, porque preservar água é um compromisso de todos nós. Com os ambientes urbanos cada vez mais densos, com mais gente, o uso racional da água se mostra cada vez mais urgente. Nós estamos em um prédio que fica na Praia da Costa, em Vila Velha, e aqui os moradores contam com um sistema bem interessante de aproveitamento de água da chuva. Ao invés de ir para os ralos, ela fica nesse reservatório e é utilizada para vários fins no condomínio, como, por exemplo, lavar as garagens e regar os jardins. Esse é um exemplo que muda o jogo. Você vai ver outras iniciativas agora na reportagem. As ambulâncias precisam ser lavadas com frequência. O gasto com água chega a mais de 3.000 litros por semana. Mas a fonte não vem de uma torneira convencional. Nós estamos em uma unidade hospitalar com 15.000 metros de área construída. Mas o que um hospital tem a ver com a economia de água? É que uma iniciativa aqui faz o aproveitamento da chuva, que permite economia de milhares de litros d'água. Ele é armazenado nesses tanques aqui, né? Nós temos uma capacidade de 1.800 litros aqui e mais 1.800 litros do outro lado. Ele é literalmente utilizado ao longo de toda uma semana inteira para poder fazer toda a parte de limpeza de ambulâncias, limpeza de pátio, irrigações, limpeza dos carrinhos que são utilizados para poder fazer todo o processo hospitalar. Então, ou seja, toda essa água ela é utilizada neste processo de higienização. E não é um sistema novo, já tem algum tempo aqui. Sim, é um sistema que já tem 5 anos já, que já está em uso já. Né? A gente, ao longo de todos esses anos, a gente faz o uso frequente dessa água aqui para a limpeza do hospital. A água vem desses reservatórios que tem capacidade para 3.600 litros. E esse reservatório dura quanto tempo para essas atividades? Ela dura em média uma semana, né, que é o período que a gente mede basicamente de consumo de água. E durante uma semana a gente consegue utilizar toda essa água para esse fim, né? Ou seja, utilizando uma água que seria desperdiçada, seria jogada fora, a gente consegue utilizar para um uso aqui nobre aqui no hospital. Apenas em 2024, a empresa estima uma economia de mais de 400 mil litros. Essa que a gente mostrou para vocês é apenas uma das iniciativas, de várias iniciativas que a gente realiza aqui em prol do meio ambiente. Então é extremamente importante a gente estar com esse olhar voltado para o ambiental. Esse é um exemplo de aproveitamento de água, algo cada vez mais utilizado por empresas. Cada vez mais a gente vê que existe uma escassez hídrica, né? Tem muitas localidades aqui, não só do Espírito Santo, mas também do Brasil, que sofrem com a falta de água ou até mesmo a redução, né, do volume que a gente pode consumir em determinadas atividades. Então, se a gente faz a utilização da água de chuva, principalmente em lugares que têm boa oferta, né, de precipitação da água de chuva, ou até mesmo de empreendimentos que geram efluentes que podem ser tratados e utilizados,
a gente aumenta a disponibilidade hídrica, né? A gente está deixando de utilizar a nossa água potável que vem lá, né, das concessionárias, que tem um custo elevado e que também impacta de certa forma os nossos mananciais. A gente está disponibilizando uma nova água para ser utilizada com situações, né, com serviços ou com atividades que não requerem tanto um primor, né, um requerimento polido assim, de água para ser utilizado. Mas também há outras formas de economia, como o reuso. Isso parece uma piscina gigante, mas é uma estação de tratamento, localizada nas proximidades do aeroporto de Vitória. Atualmente, ela é responsável por tratar o esgoto e abastecer uma parte de Vitória, mas em breve ganhará uma nova função. Essa estação de tratamento, que fica em Jardim Camburi, na capital, será desativada para dar lugar a uma nova planta tecnológica de reuso para a utilização das indústrias. Isso quer dizer que sobra mais água dos mananciais para abastecer a população. É que a demanda da indústria para água tratada, como recebemos em casa, diminui. Ela vai ser totalmente desativada e todo esse esgoto ele vai ser direcionado para uma estação de tratamento nova que vai ser construída, uma estação com uma tecnologia super avançada, onde eu vou tratar esse esgoto e colocar ele numa condição, uma água, onde ela pode ser utilizada na indústria. Então isso já está formatado, já existe, já está, né, em construção. É um projeto onde uma grande empresa ganhou, ela chama GS Inima, né, uma empresa a nível mundial, e vai ser destinado para ArcelorMittal. Outros projetos para trazer mais segurança hídrica são tocados, como o armazenamento de água em uma barragem no Rio Jucu. Quando concluída, poderá abastecer a região metropolitana por 5 meses, mesmo sem chuva. No Espírito Santo, hoje, esses grandes projetos estão em andamento, por exemplo, dessalinização, reuso, ampliações de novas estações, construção de barragens do estado, justamente para dar essa segurança hídrica e para dar esse ambiente de conforto, não só para a população capixaba, como para a indústria, né? Atraindo as indústrias, você vai ter uma geração de renda, geração de empregos, né? E isso cria um ambiente altamente confortável aqui no estado do Espírito Santo. Há também outra forma de aproveitar a água ao máximo, mas que ainda é restrito a poucas empresas. A dessalinização, que é a retirada do sal da água do mar e tratá-la. É uma outra alternativa ainda pouco explorada, mas com a redução dos custos de operação, é uma realidade aqui no estado. Na Serra, esta siderúrgica utiliza a tecnologia. A planta tem capacidade para dessalinizar 500 metros cúbicos por hora, o equivalente a 140 litros por segundo. Se fosse distribuído à população, poderia abastecer 80 mil pessoas por dia. Essa é água da chuva. Iria para o ralo, mas aqui é utilizado para vários fins. A gente vai entender agora como funciona esse sistema aqui nesse condomínio. Qual a importância dele, Lu? Me conta. Então, é uma solução extremamente simples, mas muito inteligente, que além de ser sustentável, de cuidar do meio ambiente, também traz economia para o condomínio. É só você pensar, imagina, Lucas, toda essa água que seria desperdiçada, a água da chuva e a água também que passa pelas linhas frigorígenas do ar-condicionado. Então toda essa água seria desperdiçada. E a gente usa para lavagem das garagens, calçada, para regar as plantas e tem até empreendimentos que usam para outras finalidades, né? Além disso também nós temos um sistema de aquecimento solar, com placas solares, dos chuveiros das unidades. Mas o que isso tem a ver com a água? Tem, por quê? Você já viu quando a gente liga um chuveiro a gás? Normalmente, para a gente temperar ali na temperatura que a gente gostaria de usar, fica desperdiçando aquela água que vai descendo ali do chuveiro enquanto a água aquece.
No nosso sistema, não. As placas solares já mantêm essa água aquecida num reservatório que já desce a 50 graus. Então tem lá a tubulação fria e a tubulação quente. Então você não precisa ficar esperando que essa água aqueça, desperdiçando ela ali do chuveiro. Então assim, é um sistema que trabalha todo em conjunto. Isso, inclusive, até nos deu um selo. A gente foi premiado com o selo Topázio. Nós fomos avaliados em 6 critérios diferentes, em mais de 50 itens, para que a gente recebesse um selo que é de gestão sustentável. Você acha que esse é um caminho sem volta? Com certeza, Lucas, é um caminho sem volta. A empresa que resolve trabalhar focada na sustentabilidade, ela percebe economia, ela percebe essa consciência ambiental, é impossível de voltar atrás. Diz que o paladar não retrocede, né? É a mesma coisa. Você começa a trabalhar com projetos mais arrojados, mais modernos, que além de trazer economia, ainda está cuidando do futuro, isso é muito bacana pra gente. Legal, parabéns pela iniciativa, muito obrigada. viu, Lu? A gente que agradece participar dessa matéria tão importante, né? Isso se repite em outros condomínios. Agora eu quero falar da água que chega até as nossas casas. Você sabia de que de cada 10 litros distribuídos, quase 4 são perdidos no meio do caminho? A tecnologia pode ser uma aliada para reduzir o desperdício. Olha só. Você sabe o que é isso? O que um robô está fazendo aí? Não parece, mas ele é uma peça fundamental para reduzir o desperdício de água no Espírito Santo. Mas daqui a pouco eu te explico. Quando se fala em desperdício, logo vem à mente isso. Mas da estação de tratamento até chegar às nossas residências há um longo caminho. E nele, parte da água sequer chega até as torneiras. No Espírito Santo, de cada 10 litros distribuídos, quase 4 são perdidos em vazamentos e conexões clandestinas. Para reduzir esse índice, a tecnologia é uma grande aliada. Esse índice de perdas, ele está dentro da média também nacional e a CESAM também tem uma série de medidas para redução desse índice de perdas. Eu destaco para um contrato que ele atua em Vitória, em Viana, em Guarapari, que ele tem uma meta de redução do índice de perdas para chegar no limite de 21% em 5 anos. Então, uma meta muito audaciosa que a gente vai reduzir em quase que 50% o índice de perdas nesse prazo contratual. O Programa Mundial de Avaliação da Água, da Unesco, estima que até 2050 o aumento do consumo de água no mundo seja de até 30%. Essa previsão, aliada à possibilidade de escassez, tem levado indústrias e empresas de todos os ramos a colocarem a sustentabilidade nos planos de negócios. Como, por exemplo, aqui no aeroporto de Vitória. Nesse terminal, milhares de passageiros chegam e partem todos os dias. Com quase 30 mil metros quadrados de área para atender a todos, o sistema de abastecimento precisa ser robusto. Aqui, a tecnologia é utilizada para captar a água do sistema de resfriamento. Com as iniciativas, mais de 7 milhões de litros d'água foram economizados apenas em 2024. Mas e esse robô? Então a gente injeta um robô dentro da rede de abastecimento de água, ele faz imagens para ver como que está a estrutura interna da rede e verificar a integridade dessa rede de abastecimento de água. Há um ano ele é responsável pelo mapeamento de 55 mil metros de rede de distribuição de água aqui no estado. Mas ele não trabalha sozinho, conta com o apoio da inteligência artificial. Todas essas imagens coletadas da rede interna de abastecimento de água, elas são visualizadas, elas são analisadas por meio de uma inteligência artificial que nos dá o resultado da necessidade de trocar ou não essa rede de abastecimento de água. Se tiver necessidade, independente dessa rede ter um vazamento imediato, a gente vai substituir essa rede. Apesar dos investimentos, de acordo com o Instituto Trata Brasil, em 2022, o Espírito Santo não ficou nem entre os 10 estados do país que mais reduziram perdas nos últimos 5 anos. Mas há exemplos positivos. No mesmo ano, Cariacica teve uma das maiores reduções de desperdício do país, saindo de 50% para 25%.
Vila Velha também se destacou, reduzindo as perdas de 38% para 25%. O investimento ele ainda é muito tímido, né? São casos pontuais, então eu creio que deve haver um investimento em tecnologia, em pessoas qualificadas para utilizar essa tecnologia, em pessoas qualificadas e estrutura para poder organizar essas informações que a tecnologia fornece e poder utilizá-las de uma maneira mais eficaz. Mas esse especialista em recursos hídricos lembra que não adianta a mais avançada tecnologia prosperar se não mudarmos os nossos próprios comportamentos. A população ela tem que ter uma consciência de que, apesar de ter muita água disponível no planeta, a água potável para nós, ela é reduzida, né? Existe um limite. Então temos que cuidar dessa água e temos que saber usá-la com consciência para que não falte para parcelas da população, que todos possamos ter acesso a essa água potável de qualidade. Este é o Rio Jucu, principal curso d'água da região metropolitana. Junto com o Santa Maria, é responsável por abastecer a metade da população do Espírito Santo. Mas quase 70% dos rios monitorados estão com a qualidade da água média, ruim ou muito ruim. Você vai ver agora o que é necessário para mudar esse jogo. Os mananciais são nossa fonte de abastecimento de água doce. Usamos para tudo no nosso dia a dia e, no fim das contas, devolvemos à natureza. Mas muitas vezes ela retorna poluída e prejudica o meio ambiente. O Espírito Santo tem 100 pontos que monitoram a qualidade da água dos rios. Quase 70% estão com qualidade muito ruim, ruim ou média. Existe um percentual abaixo de 14% de alguns pontos que apresentam uma qualidade de água ruim, né, e um percentual menor de muito ruim. Principalmente em regiões onde você tem o índice de tratamento de esgoto muito baixo. Isso reflete de maneira imediata na condição de qualidade da água. Especialistas apontam que existem duas principais causas da poluição hídrica. A primeira é quando a água é jogada no meio ambiente sem tratamento sanitário. A segunda é a poluição difusa, que é ainda mais difícil de controlar e se espalha rapidamente nos cursos d'água. A Agência Estadual de Recursos Hídricos promove iniciativas para melhorar a qualidade da água através do ProBacias, um programa que ajuda a conservar e revitalizar as bacias em todo o estado. A agência oferece kits de tratamento sanitário, caminhões e máquinas às áreas rurais sem saneamento. O tratamento é um desafio. No Espírito Santo, 35% das residências com rede de esgoto não fazem a conexão. Isso representa mais de 350 mil domicílios. Com isso, a água suja volta para a natureza sem nenhum cuidado. A gente orienta, que seja aquele morador que sabe que sua residência não está interligada à rede de esgoto, que ele procure a CESAM através dos canais de comunicação como 115, o aplicativo, e solicite a ligação da sua residência, para que a sua residência não fique interligada de forma irregular na rede de drenagem. O Marco Legal do Saneamento Básico estabelece que até 2033, 99% dos brasileiros possam ter acesso à água tratada e 90% ao tratamento de esgoto. No Espírito Santo, a promessa é de que a marca seja atingida antes, em 2030. A concessionária CESAM afirma que acelerou os investimentos para melhorar a qualidade da água em todos os ciclos de tratamento. O tratamento de esgoto é fundamental para a correção, a recuperação do meio ambiente e, logicamente, proporciona também a qualidade de vida das pessoas e o desenvolvimento das cidades. Esse é o Rio Jucu, um dos maiores do Espírito Santo, responsável por abastecer grande parte da população na região metropolitana. Mas para ele ficar desse tamanhão assim, vários córregos chegam até ele. E um em Santa Leopoldina quase desapareceu, mas mudou após uma atitude consciente da população. A gente foi até lá. Em meio a ruas e tantos imóveis, um córrego resiste ao desenvolvimento urbano em Santa Leopoldina, na região serrana.
E tem muitas histórias. Seu Derli que o diga, ele mora há mais de 50 anos na região e me levou até um cantinho com muitas memórias. Chegamos ao córrego 9 Horas, aqui em Santa Leopoldina. Essa água que está bem limpa, não era assim não, há pouco tempo atrás. Seu Derli mora aqui há mais de 50 anos e dá para ver a diferença, né, seu Derli? Diferença muito, né? Como era? A água era suja, muito esgoto. E agora, depois do tratamento de esgoto, ficou isso aí, essa beleza aí, ó. Há cerca de um ano, a população local passou a ter acesso ao sistema de tratamento de esgoto. Com alta adesão, as residências foram conectadas à rede e ninguém joga mais esgoto no curso d'água. Resultado, em alguns meses, a água já tem outro aspecto, límpida e sem cheiro. Todos os imóveis jogavam seus esgotos nos córregos e no Rio Santa Maria. Em 2024, a CESAM inaugurou lá o sistema de esgotamento sanitário, ou seja, a CESAM coletou esse esgoto e tratou, devolvendo ao meio ambiente uma qualidade que traz para a população qualidade de vida para as pessoas, melhora a qualidade dos rios. De acordo com a CESAM, nos 53 municípios que atende, 74% têm rede de tratamento de esgoto, mas de cada 10 moradias, 4 ainda não têm ligação com a rede. Prejuízo para o meio ambiente e para a saúde da população. O Espírito Santo é o estado que registra o maior índice de internações por contato com água contaminada em toda a região sudeste do país. Só no ano passado foram 5.400 internações. Esse sistema só tem efetividade se a população interligar os seus imóveis. Então, quem não interliga continua jogando esgoto no corpo hídrico. Então, é extremamente importante, o Estado está fazendo o papel dele e que a população se conscientize e faça o papel dela, que é interligar naquela caixinha que a CESAM deixa na calçada. Mesmo mais limpo, o córrego ainda está bem diferente de quando seu Derli era criança. Agora, ele sonha que em breve possa voltar a pescar por aqui. Tinha peixe. Talvez agora eles vão voltar, né? Com essa água limpinha, né? Essa é a estação de tratamento que fica em Carapina, na Serra, e é responsável por abastecer parte da região metropolitana. A água aqui está até limpinha, mas não chega dessa forma. São muitos resíduos que vêm ralo abaixo, nos banheiros e nos vasos sanitários. Só para a gente ter uma ideia, na capital, cerca de 6 toneladas de resíduos são recolhidos toda a semana. Isso prejudica não só a qualidade da água, como todo o processo de tratamento. Eu fui lá conferir. Olha só o que encontramos. Você já parou para pensar o que acontece depois desse ponto? Pode não ser um dos assuntos mais agradáveis, mas se liga, essa mesma água vai retornar para as nossas casas, só que tratada. Essa estação de tratamento atende a parte dos moradores de Vitória. São 400 mil litros por segundo. E se não fossem os resíduos que vêm junto, o processo de tratamento poderia ser mais rápido. A água que desce dos sanitários e dos ralos da nossa casa vem até aqui. Este é o primeiro ponto de encontro entre o esgoto e a estação de tratamento. Essa grade serve para separar os resíduos sólidos maiores que não são orgânicos e não deveriam vir pelos ralos, mas ainda assim passam alguns itens. Essas máquinas fazem uma separação mais minuciosa de outros itens que não poderiam estar por aqui. E tem de tudo. Apenas em alguns minutos que estamos aqui, olha só o que nós encontramos. Tem brinquedos, bolinhas, folhas, cabelo, fio dental e embalagens plásticas. Tudo torna mais trabalhoso o processo de tratamento de água. Isso porque exige uma equipe vigilante, manutenção dos maquinários e retirada dos entulhos. Quando chega na estação de tratamento, esse esgoto ele passa
por um tratamento preliminar, que é justamente para separar a parte grosseira, o que não deveria cair no vaso, que o esgoto carrega, isso que é fralda descartável, papel higiênico, lenço umedecido, brinquedos, de tudo você chega na estação de tratamento. E esse tratamento preliminar, ele faz essa separação. Apenas essa estação recolhe cerca de 6 toneladas de resíduos por semana. Isso dá 2 caçambas cheinhas. Além do impacto no saneamento, tem também o ambiental. Já entendemos o quanto esses resíduos causam estragos no sistema de tratamento de esgoto. Mas em relação ao meio ambiente, dá para mensurar o impacto, Daniel? É pensar que no estado tem milhões de pessoas, infelizmente, descartando de forma equivocada o seu resíduo. Então, mensurar esse tamanho é muito difícil, mas a gente sabe que o impacto é grande. E como a gente faz para mudar esse jogo? O papel da educação ambiental é fundamental, que vai trabalhar sensibilização, conscientização e multiplicação dos bons hábitos da população. Ambientalistas destacam o temor em torno dos microplásticos, que estão em praticamente todos os ambientes com água. E quanto mais poluição, mais riscos disso nos atingir. Quando a gente descarta de forma equivocada um plástico maior, ele vai se degradando em plásticos menores, que a gente chama de microplásticos. Esses microplásticos, sim, são os maiores problemas do mundo, eles e os nanoplásticos, porque são tipos de poluição que a gente não vê, invisível aos nossos olhos, a gente acha que sumiu, mas na verdade o plástico está aí no meio ambiente. E é difícil calcular o tamanho desse impacto, mas a gente entende que já nevou microplástico na Antártida, já foi encontrado esse tipo de contaminantes no Monte Everest, no fundo do mar, mais de 7 quilômetros, em vários órgãos dentro do nosso corpo humano, pulmões, no cérebro, placenta, rins, no sangue. Então, essa poluição que a gente acaba gerando volta contra a gente de alguma forma. Dona Silvana busca fazer tudo direitinho. Um dia, um entupimento surpreendeu a todos no prédio em que ela mora. Já aconteceu nesse prédio um vaso ficar entupido e quando se tirou o vaso era os fios dental que estavam todos agarrados no vaso. Depois disso, ela ficou mais atenta ainda. O lixo é separado e nada além da água vai ralo abaixo. Na cozinha, ela também toma cuidados, porque o que desce aqui também vai para o esgoto. O ralo, ele não vai me deixar que sujeira passe direto. Esse é o meu lixeirinho orgânico, casca de banana, casca de fruta, tudo aqui dentro. E aqui eu tenho o óleo usado, 1 litro de óleo usado, eu vou enchendo devagar quando precisar e levo depois para o lixo do condomínio. No condomínio nós temos lixo reciclável, lixo orgânico e temos o óleo também. No condomínio em que mora, há espaço para os moradores separarem cada tipo de lixo. Uma consciência que não é de todo mundo. E os reflexos sentimos no nosso dia a dia, seja por entupimentos ou até alagamentos em dias de chuva. A orientação é fazer o descarte correto, né, do lixo. Óleo, por exemplo, óleo utilizável, você pode coletar ele numa garrafa PET, destinar a uma usina que faz essa coleta. Se na sua casa não tem, na sua região não tem esse tipo de coleta de óleo utilizado, você pode descartar no lixo úmido e isso depois vai ser coletado e levado para um aterro sanitário. Usar lixeira no banheiro, né? Claro, tampadinho, tudo para manter a higiene, mas evitar jogar no esgoto porque acaba trazendo um transtorno para o próprio usuário. O caminho que a água passa até chegar às nossas casas é bem longo. E o processo de monitoramento e tratamento da água é realizado 24 horas por dia, nesse laboratório. Bora conhecer? Eu nunca imaginei que para tratar a água precisa de um laboratório desses, não é? O André, que é da divisão de tratamento de água, vai explicar para a gente como funciona esse processo, que é mais complexo do que muita gente imagina, não é, André? Sim, é verdade. E na estação nós temos diversos processos, né, para purificar a água e deixar ela potável com qualidade para as pessoas, né? Começando aqui pelo JAR-Teste. O JAR-Teste, ele é uma análise que nós determinamos a quantidade exata de produto químico para poder ocorrer a reação
e remover toda a sujeira, toda a impureza presente na água bruta, né? E aí, a partir desse teste, nós temos aqui as nossas amostras de água bruta, água coagulada, a decantada e a tratada, que já está em ponto final de ser distribuída e encaminhada para os nossos clientes, né? Essa é a água que a gente recebe na nossa casa. Isso, essa aqui já é a água que vocês recebem na casa de vocês. Ela já recebeu aqui o flúor, o cloro e a cal, justamente para garantir que nenhum micro-organismo, nenhuma substância vai conseguir atingir a saúde das pessoas. Então, essa água aqui já está pronta para uso, pronta para ser consumida. E também tem um monitoramento, não é, dessa água para saber se ela está própria, tudo direitinho. Isso. Tanto aqui na estação, quanto na rede de distribuição espalhada pela cidade, nós temos aqui um monitoramento 24 horas, né, onde o operador da estação ele vai coletar essa amostra aqui e de hora em hora vai verificar se os parâmetros estão dentro do normal ali, dentro dos padrões. E na rede de distribuição nós temos vários amostradores, várias pessoas que coletam essas amostras e levam para o nosso laboratório central, justamente para certificar e garantir que essa qualidade que sai daqui da estação é a mesma que está chegando na casa dos clientes, das pessoas. E essas máquinas, para que servem? Esses equipamentos aqui são os equipamentos laboratoriais, onde justamente o operador ele vai fazer toda a análise, né, para verificar se aquele serviço que ele desenvolveu durante o seu turno está ok. Eu vou fazer um teste aqui, como por exemplo do cloro. O cloro, a gente vai pegar aquela amostra que eu coletei ali e nós vamos analisar o cloro nessa amostra. Por que a água fica rosa? Então, a água está ficando rosa porque eu adicionei um produto químico aqui que reage exclusivamente com o cloro. E a intensidade da cor rosa, quanto mais intenso, mais quantidade de cloro que nós adicionamos aqui na água, tá? Vale importante mencionar que a Cesan, ela não adiciona cloro à revelia, né? Nós temos uma quantidade correta para adicionar na água e garantir que esse cloro não afete a população, entendeu? A quantidade de cloro é a mínima necessária para chegar até a casa das pessoas. Nós não jogamos produto fora, vamos dizer assim. E essa máquina então faz a medição? Isso, nós vamos medir agora. Da quantidade de cloro que tem nessa água. O que isso significa? Que existem 2 miligramas de cloro nessa água que a gente acabou de produzir. Está dentro do normal. Dentro do normal. Agora a última pergunta aqui para encerrar, André. Eu queria que você falasse um pouquinho qual a importância da qualidade da água, desse trabalho de monitoramento e de controle, uma vez que daqui vai para a casa das pessoas. Bom, esse aqui é um ponto que é muito importante ressaltar. Por quê? Eu costumo falar com os operadores que trabalham comigo que nós temos uma responsabilidade enorme com a vida das pessoas, porque nós estamos distribuindo saúde, né, através do tratamento da água. Então, esse monitoramento que a gente faz aqui e que os nossos amostradores fazem na rede coletora é justamente para garantir que a qualidade da água vai estar chegando dentro dos padrões exigidos por lei, né? E mais ainda, que a gente vai estar levando saúde e bem-estar para a população capixaba. André, obrigado por mostrar um pouco sobre esse trabalho tão importante que muita gente nem tem noção de que acontece para a água poder chegar na casa das pessoas. Muito obrigado. Nós que agradecemos.
Água também é energia, produzida pelas hidrelétricas. Mas com as mudanças climáticas, chuvas mal distribuídas e estiagens cada vez mais longas, é preciso se pensar em novas formas de produzir energia. No Espírito Santo, o número de pessoas que aposta na energia renovável quase dobrou. Olha só. Na casa do seu Nequir, são 11 aparelhos de ar-condicionado, máquina de lavar e secar roupa, dezenas de luzes e até uma sauna. A conta de luz da família chegava a R$ 2.500, até que um dia ele decidiu investir em energia solar para economizar. Gera aqui em torno de 6, 7 mil quilowatts dia. É muita energia. São 32 placas. O resultado, uma economia de até 75%. Ainda assim, a conta veio zerada porque o seu Nequir tem crédito a receber da concessionária. Imagine viver numa casa como essa, com vários aparelhos elétricos e usar o ar-condicionado à vontade, sem medo da conta de luz no fim do mês. Essa é a rotina aqui na casa do seu Nequir. Mas não é porque ele tem em abundância que esbanja não, viu? Precisa usar com consciência. Para que vai gastar energia se você não tem necessidade? Vocês viram que quando vocês chegaram, minha casa estava apagada. Nós só acendemos aqui para poder a gente fazer essa reportagem. Valeu e vale a pena. Eu acho que se houvesse uma divulgação melhor, se conseguisse se abaixar os impostos que incidem sobre o equipamento, valia a pena, porque isso é bom até para o país. Esse combustível também impulsiona projetos educacionais como desses estudantes da UFES. Este é um protótipo de embarcação movida a energia solar. O barco ele é totalmente movido a energia solar. Então a gente tem que fazer primeiro a captação dessa energia, depois o armazenamento da energia, para depois passar para a propulsão, que no caso seria o motor. Quem faz a captação são as placas solares, que tem monocristais dentro dela, e aí elas conseguem gerar essa energia solar em energia elétrica. Tudo é pensado para ser solar nele, tanto os cabos que são solares, até os botões, as nossas baterias também são baterias para energia solar, então tudo nele é solar. E a gente fica muito feliz e muito orgulhoso de participar de um projeto que trabalha com uma pauta tão importante, tão fundamental para o contexto que a gente está inserido, né? Tanto nacionalmente como globalmente mesmo. Essa discussão da crise energética é muito importante e sim, a energia solar é uma proposta viável e que é bem possível principalmente no nosso país. A solar é a energia renovável que mais cresce no Espírito Santo. Em fevereiro de 2024, o estado tinha 54 mil instalações. Agora, são mais de 100 mil, quase dobrou. Ainda assim, esse tipo de geração de energia em larga escala ainda é um desafio e representa a menor parte de tudo o que é gerado. Quando você coloca isso no papel, ele ainda não é viável economicamente. Não em larga escala, como nós precisamos. Em pequena escala, como a gente viu em algumas reportagens, que uma pessoa gera fontes energéticas para sua própria residência, tudo bem. Mas quando você fala em larga escala, para um estado inteiro, a gente não consegue em função desse tipo de coisa. A gente precisa que o Estado regule isso e conceda isenções tributárias fiscais para importação desses produtos. Senão, a gente não vai chegar nessa tão sonhada transição energética. No entanto, o setor é promissor e já movimentou mais de 4 bilhões de reais só no Espírito Santo desde 2012, de acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. A maioria da eletricidade produzida no Brasil vem das hidrelétricas, uma energia considerada limpa, mas que gera impactos ambientais. Muitas pessoas entendem que essas fontes são totalmente limpas e renováveis, e não é bem assim. Por quê? Existem populações tradicionais que são impactadas. Por exemplo, Belo Monte impactou o Xingu, teve que fazer diversos
córregos ou rios retificarem, sabe, mudar o curso dos rios. Então isso existe um impacto para a população, existe um impacto para as comunidades tradicionais e existe também um impacto para a natureza, porque quando você soterra um monte de árvores que tem ali, você também tem um impacto, você está perdendo a floresta que estava ali naquele local para gerar um reservatório de água e até acidifica, porque a matéria orgânica se decompõe dentro do reservatório e torna aquele reservatório ácido e pode até prejudicar a energia, a fonte energética. Então, o lado positivo é que é relativamente simples e o negativo é que muitas pessoas não sabem e acham que é totalmente limpa, mas elas não são 100% limpa a matriz. Há outro tipo de produção de energia que o Espírito Santo tem potencial, a eólica. No entanto, não há esse tipo de produção por aqui. Mas por quê? E lançaram um atlas chamado Atlas do Potencial Eólico do Espírito Santo. Esse atlas é um documento, um estudo muito bem feito e que comprova que o Espírito Santo é um dos melhores locais para se ter energia eólica. Colocar os aerogeradores, os famosos cataventos, para gerar energia eólica no estado. Por quê? Porque o estado ele possui ventos constantes. A energia eólica ela depende de constância do vento e não intensidade do vento. O vento, se ele for muito forte, é bom, mas se ele não for constante, é pior. Você imagina só, determinado período do ano a gente tem ventos fortes, tá? Em determinado período do ano a gente não tem. Então você imagina se a gente dependesse dessa energia eólica para ter a nossa energia em casa. Se metade do ano a gente não consegue gerar, Vitória e o Espírito Santo de uma maneira geral, ele tem constância no vento. Você pode ver que venta o ano inteiro. Às vezes venta mais, às vezes venta menos, mas venta o ano inteiro. Fato é que especialistas enfatizam que a transição energética é um assunto urgente e não apenas um planejamento futuro. As energias renováveis também dependem das condições climáticas do ambiente em que a gente vive. E qual será a realidade aqui do Espírito Santo? Eu estou aqui com a Cristiana Lozecan, professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Cristiana, quais são os impactos que a gente já sente das mudanças climáticas? Então, a gente já sabe que a região do Espírito Santo é uma região que ela vai começar a ser cada vez mais afetada, principalmente por uma situação de seca, né? Então, a crise climática, ela se caracteriza pelos extremos. As secas extremas, né? Falta de recursos hídricos e, de outro lado, situações extremas de chuva, alagamento, né? Temporais e coisas desse tipo. Então, aqui no Espírito Santo a gente tem um agravamento da situação de seca, mas também vamos observar, né, situações específicas onde chove muito, né, e a gente vai sofrer com a situação toda decorrente, né, do alagamento. E essas condições climáticas que nós estamos vivendo podem impactar a produção de energia ou até a segurança alimentar? Sim, com certeza, do ponto de vista da segurança alimentar, o que a gente já sabe, né, é que a seca ela vai afetar a agricultura, né, portanto é necessário pensar em outras formas de irrigação, né, em estratégias também de segurança, né, construção de bases d'água, né, de abastecimento da água, porque a maior parte hoje dos municípios e estado não tem bases de reservatório de água, né, e também pensar em alternativas, né, transições, principalmente agroecológica, né, que é a gente já sabe que é um passo importante, né, para que a gente não precise produzir usando tanta água. E Cristiana, quais caminhos a gente deve seguir para parar essas mudanças climáticas tão extremas? Então, o principal passo que a gente precisa dar é uma revisão profunda na nossa forma de vida, né? Porque se nós continuarmos utilizando tanta energia, né, a gente não vai ter fonte renovável, né, que seja capaz de sanar todas as nossas demandas nesse sistema que a gente está.
né? Então a gente precisa pensar profundamente, né, numa redução, numa mudança mesmo, né, enquanto sociedade, para que a gente consuma menos, consuma melhor, né, e pense também em toda uma dimensão mais sistêmica e mais ampla das relações com o ambiente, com a natureza. Cristiana Lozecan, muito obrigado pela sua participação aqui no Ciclo das Águas, dando essas dicas valiosas. Daqui a pouco você vai ver uma história inspiradora, exemplos que passam de geração a geração. O seu Antônio planta árvores há 14 anos no bairro em que mora e transformou o ambiente. É daqui a pouquinho. Programa Ciclo das Águas. Oferecimento Cezan, a companhia que faz bem. Rede Vitória apresenta Folha Social. A Rede Vitória inova mais uma vez e reúne em um projeto multiplataforma os maiores nomes do colunismo social capixaba. A gente vai, através de comunicação, conteúdo e principalmente interação, almoços, jantares, eventos esportivos, corporativos, a gente quer comunicar o público de alta renda do Espírito Santo com as marcas que precisam se comunicar com esse público. Vai ser um hub, né, social para interagir pessoas que fazem acontecer na sociedade, na economia, na moda, ditam tendências, valores. Em 2024, a gente chegou a mais de 5 milhões de impactos. Isso tudo vai entrar e vai agregar num formato produto que o Espírito Santo também nunca viu. O Folha Social é mais uma vertente da nossa Rede Vitória, do nosso Folha Vitória, caminhando sempre para frente. Rede Vitória apresentou Folha Social. Campanha do Agasalho Extra Bom. Põe na lista, sua solidariedade. Faça sua doação no Extra Bom da sua cidade. Doe roupas de vestuário, cama e banho nas lojas do Extra Bom até o dia 30 de junho. Você quer proteção veicular de verdade? Há mais de 20 anos, a AVEP oferece proteção veicular para veículos leves e pesados em todo o Brasil. Proteção justa, confiável e acessível. AVEP, a proteção que você pode contar. Promoção de inverno da Pisale Calçados. Botas Visano, Piccadilly, Mississippi de R$ 269 por R$ 159,99. Faça seu cartão Pisale e parcele tudo em até 6 vezes sem juros. Pisale Calçados, a moda aos seus pés. Rede Vitória apresenta Minuto Transição para o Futuro. E se eu te dissesse que as profissões do futuro são sustentáveis? Empresas do mundo inteiro estão buscando profissionais que saibam reduzir impactos ambientais e criar soluções ecológicas. Hoje, já existem engenheiros especializados em transformar lixo em energia, designers que criam roupas regenerativas, arquitetos que constroem prédios que limpam o ar. A verdade é que o trabalho do futuro não destrói o planeta, ele constrói um mundo melhor. Quer conhecer mais sobre as profissões do futuro? Acesse o Folha Vitória e nos siga nas redes sociais. Minuto Transição para o Futuro. Oferecimento? Dinamis, a solução segura. Terceirize com o melhor custo-benefício do mercado. Vitória Airport, comprometido com o meio ambiente. Realização? Rede Vitória. Aqui na Eletrotintas você encontra uma linha completa de tintas, vernizes, suprimentos para pintura e materiais elétricos em geral para a sua obra. Lojas em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Eletrotintas, mais cores e energia para a sua obra. Vem cair no samba com Roda de Boteco. Shows com Péricles. Pra onde você for, lá pra mim já é. E Pichote. Se essa boca não beijar, estão bem. Dias 11 e 12 de julho no Shopping Vila Velha. Todos os botecos juntos, cerveja gelada e a revelação dos vencedores do maior festival gastronômico do Espírito Santo. Garanta já seu ingresso em levile.com.br. Cultura é essencial para o desenvolvimento social e humano. Ela conecta pessoas, preserva histórias e promove o respeito à diversidade. Através dela, ampliamos horizontes e enriquecemos nossa própria identidade. O propósito das associações Shalom e Montanha da Esperança é desenvolver a cultura como um instrumento de transformação social.
Apoiar essas instituições é acreditar que a cultura contribui na construção de um mundo mais plural. Tem dias que a gente voa, em outros busca forças para sobreviver. Entre escolhas, pressões e conquistas, ser mulher é viver em movimento. Mas e quando é preciso frear para lembrar de si? No Acelera Mulheres, a gente abre espaço para escutar, trocar e respirar. Sem julgamentos, sem fórmulas prontas. Só conversa de verdade com quem está na jornada. Histórias que inspiram, reflexões que acolhem. É para rir, pensar, se reconhecer e se reinventar. Acelera Mulheres com Ana Paula França. Todo domingo, às 8h30 da manhã, na TV Vitória Record. É você no centro da conversa. Oferecimento: Javé Construtora, opções incomparáveis para você. E Lecard, gênio é quem escolhe e usa. Realização Rede Vitória. De volta com o programa Ciclo das Águas, para mostrar a história do seu Antônio. Há 14 anos, ele tomou uma decisão simples: plantar árvores. O tempo passou e a região onde ele mora se transformou. A gente foi conhecer a história dele. O jogo de perguntas e respostas é mais que uma brincadeira. Aí, ó. A curiosidade move o conhecimento. Em ações educativas como essa, as crianças têm um primeiro contato para entender como funciona o tratamento de água e como ter um consumo mais consciente. Conhecimento que eles levam daqui para casa e passam para a família. Aqui, ganha quem sabe mais sobre o uso consciente da água. Eu acho que é importante cuidar da água, porque a gente precisa de água para o nosso corpo. Fechar a torneira sempre que a gente terminar de lavar as mãos. Usa o regador ao invés da mangueira. Não deixando a torneira aberta, deixando a torneira fechada quando a gente for escovar os dentes. Você faz isso na sua casa? Faço. Esse projeto já impactou mais de 18 mil crianças em ações voltadas à educação ambiental no Espírito Santo. Diocesana Escola é isso tudo que vocês estão vendo aqui. A gente tem o prazer de conversar com as crianças e explicar todo o ciclo da água. Desde ali a nascente, a captação, até a água chegando no consumo. Agora, o principal disso tudo é estimular nas crianças o consumo consciente e multiplicar isso dentro de casa. Eles são multiplicadores. Eles vão levar para os pais, para os responsáveis, para os irmãos, para os avós, toda essa responsabilidade no consumo da água. Consciência que pode seguir de geração em geração. O seu Antônio tem 70 anos e tem um compromisso com o meio ambiente há 14. De bicicleta, ele leva mudinhas e planta árvores no bairro onde mora, em Vitória. É porque eu me sinto bem, fazendo bem à natureza para todo mundo e para mim. Ficar em casa sentado, depois que eu posso contribuir com a natureza, contribuir com o bem-estar de todo mundo, para mim é a maior satisfação, a maior alegria de estar fazendo isso. O aposentado colhe os frutos do trabalho de anos para mudar a paisagem urbana do bairro onde mora. Mas a preparação começa bem antes disso, em casa. Compro semente, adquiro, as pessoas me dão semente, aí eu faço meu viveiro, faço as mudas na sacolinha, como essa aqui que eu fiz agora, entendeu? E vou doando, vou plantando. O projeto que o seu Antônio faz parte estima ter plantado mais de 50 mil mudas de árvores em menos de 3 anos. Um aplicativo permite acompanhar onde as mudas são plantadas. O plantiômetro tem uma meta de alcançar 5 milhões de árvores até 2030. Até agora, são quase 28 mil em todo o estado. Ali, nesse aplicativo, ela pode ali criar a sua própria floresta. Toda árvore que ela plantar, é só ela fotografar o local, que já tem as coordenadas, georreferenciadas, e automaticamente vai para uma outra janela, que é a minha floresta. Então, se ela plantou 50 árvores em 50 lugares diferentes, quando ela abrir ali, vai aparecer os pontos que ela plantou. E ao mesmo tempo, o próprio aplicativo, junto com a plataforma,
Tudo que for registrado ali, ele vai rodando, que é o plantiômetro, vai estar medindo quantas árvores estão sendo plantadas. E o que as árvores têm a ver com a água? Tudo. É que quanto maior a preservação das nossas florestas, mais vigorosas são as nascentes. Essa área foi reflorestada. Há 7 anos era uma grande área de pastagem, mas com a mata ciliar mais forte, até o rio Santo Agostinho ficou com mais volume d'água. Então, com mais florestas, mais água de qualidade. Seu Pedro transformou o equivalente a 1,5 campo de futebol em árvores. Ir até a nascente não é um caminho simples, mas chegar até o chamado Marco Zero vale a pena. Em toda a área há uma preocupação em manter a natureza, as florestas. Por exemplo, aqui onde eu estou, há 7 anos não tinha nada, era só pasto. Hoje já foi formada uma verdadeira floresta. Mas esse caminho que eu estou indo leva até um dos locais talvez mais preciosos dessa propriedade. Você imagina qual é? Então vem comigo. A gente está chegando aqui no local mais precioso da propriedade, porque aqui tem uma nascente que foi recuperada nos últimos anos. Não é isso, seu Pedro? Isso. Aqui mesmo não tinha água. Essa que você está vendo aqui, descendo aqui, ó, não tinha água aqui. Isso foi graças ao florestamento também, né? Também. Porque isso aqui não existia mata aqui, era pasto. Aqui tem a captação de água também da sua propriedade. Essa água vai lá para a sede da casa lá. Ali serve para os animais, serve para tudo. Depois de uma trilha longa, nós chegamos a um dos locais mais preciosos aqui da propriedade do seu Pedro. Essa nascente que foi recuperada. Essa é a água mais pura que se pode obter, direto da natureza. E num calorão desse, não tem como não experimentar. A natureza é resiliente até no ambiente urbano. Estamos na Grande Vitória. Essa nascente fica na capital. Ao todo, são 54 delas na cidade. Mas como podem existir nascentes como essa no meio da cidade? As nascentes nascem em afloramentos rochosos, né? É comum nos municípios aqui de Vitória, Vila Velha. E ela nasce através do lençol freático, que fica muito próximo da pedra e acaba minando. E aí ela percorre sempre um caminho para encontrar um córrego ou um riacho, fazendo parte assim do ciclo das águas. Exemplos de como trabalhos inicialmente de formiguinha podem ser ampliados e levados à frente. Não importa a geração, cada um deve contribuir de alguma forma. Uma das maiores formas de tocar as pessoas, de sensibilizá-las, é ela mesmo faz